21 horas e 51 minutos, voltamos ao vivo com o Muay Thai Sport Show para provocar reflexão. As informações de que a DJ Gabriela foi agredida fisicamente diversas vezes pelo atacante Anthony dos Santos chocou o Brasil e envergonhou a grande maioria dos atletas brasileiros. A consequência foi a desconvocação para atuar com a seleção brasileira de futebol. Mas as consequências devem ir além disso. A gente vai entender esse caso agora em uma reportagem especial. E na sequência eu converso com a advogada Ana Luísa Horn. Ela traz informações importantes para você, mulher, se proteger. E para você, homem, também se proteger de casos de violência. Para que homens e mulheres consigam estabelecer relacionamentos equilibrados, pautados no amor e na paz. O namoro entre o atacante Anthony e a DJ Gabriela Cavalim tinha tudo para ser um conto romântico de cinema, mas evoluiu para um caso policial, um drama da vida real. Ela é jovem, bela e talentosa. Nas redes sociais, mais de 500 mil de pessoas seguem a jovem DJ, que vivia um romance aparentemente perfeito com o atacante da seleção brasileira de futebol. Anthony, conforme as acusações, atacava em campo, defendendo o Manchester e a seleção brasileira, mas também atacava fisicamente e psicologicamente a ex-namorada. Entre trocas de insultos, empurrões, cabeçadas e arremessos de objetos contra Gabriela, as consequências, além de traumas psicológicos, foram cortes na cabeça, mão, hematomas pelo corpo e um aborto, até aqui sem causa definida para o rompimento da bolsa uterina aos 4 meses de gestação. O namoro entre Gabriela Cavalim e o jogador Anthony Santos durou de 2021 a 2023. Anthony, conforme consta em boletim de ocorrência e nos relatos de Gabriela à imprensa, é agressor reincidente. Áudios trocados entre o casal dão a entender que o jogador estava ciente das agressões e chega a pedir perdão à até então namorada. Me perdoa por tudo, por cada coisa, cada erro. Mas tem coisa que não tem como voltar atrás, que tem que só prosseguir e passar pelo processo de mudança. E é isso que eu quero daqui pra frente. Quero te dar aquilo que você merece, sabe? Não quero ser essa pessoa ruim pra você. Essa pessoa que te deixa mal, que te deixa chorando e tendo crise, tendo essas coisas. Eu já assumi, já. Você não vai ficar me apontando, me culpando mais nada, não. Eu sei dos meus erros, já assumi, já me arrependi. As imagens mostram a DJ com os shorts marcado por algo que parece ser sangue. A consequência de uma das agressões foi tão grande que o dedo de uma das mãos até hoje está com os movimentos comprometidos, segundo Gabriela. Em outra imagem, a modelo aparece com um corte na cabeça. Anthony negou as agressões físicas contra Gabriela, revelando que, embora tenha ocorrido ofensas verbais correspondidas por ela, ele jamais praticou qualquer agressão física contra a ex-namorada. Anthony também revelou que as provas que comprovam a defesa dele estão sendo reunidas. Para dar continuidade ao assunto, entender o caso e o principal, como as mulheres podem se defender de agressores, estou aqui na Unidep para conversar com a doutora Ana Luísa Horn. Doutora, é complicado reunir provas que constatem a agressão, já que a Gabriela, pelo que está exposto na imprensa, não tem cenas e imagens do jogador de fato agredindo. Ela tem as imagens pós-agressões. Mas olá, boa noite a todos. Essas imagens que ela possui ou qualquer outro meio de prova que ela consiga levar, né, para a autoridade policial, para um juiz depois analisar, todas elas são válidas, né? Porque os crimes de violência doméstica, geralmente eles ocorrem assim quando não tem testemunhas, então a prova que ela conseguir colher, seja por meio de fotos, mesmo que sejam posteriores, ou conversas de WhatsApp, elas já são
são válidas para a gente ter um início numa investigação criminal. Falando em investigação, o Anthony, por meio de redes sociais, nega as agressões. Ele admite que insultos aconteciam mutuamente. Isso dá a entender que, de fato, a relação era conflituosa, além das imagens e vídeos e provas reunidas pela Gabriela. A relação pode ser conflituosa, sim, mas não enseja, não dá motivo para que gere violência doméstica. O Anthony, ele está no direito de defesa dele, de rebater, né, as insinuações, as acusações que a ex dele está perpetrando a ele. Então, assim, ele está no direito de defesa, mas a relação conflituosa que eles tinham não dá motivos para que a violência mais grave ocorra, né? Falando em violência, a Gabriela alega que desde o início da relação ela já dava indícios de que seria tóxica, porque havia ali alguns insultos, alguns comportamentos que ela entendia como se fosse uma ação por ele gostar muito dela. Seria um exemplo de uma suposta proteção, aquele ciúminho, entre aspas, gostoso, e que acabou evoluindo para, de fato, as agressões que ela alega. É importante as mulheres ficarem atentas nesse tipo de comportamento, certo? É importante, né? São início de possíveis agressões. Às vezes as agressões elas começam com ciúmes, com um excesso, até uma violência patrimonial, um controle de dinheiro. Então é importante que as mulheres fiquem atentas a esses pequenos gatilhos, a essas pequenas situações, porque não que já enseje um boletim de ocorrência, né? Mas a partir das primeiras ofensas mais graves que essa mulher sinta, que ela se sinta amedrontada, ameaçada, é importante que ela busque um auxílio profissional imediatamente. Até como a senhora citou aqui, a violência não é somente a física, né? É a psicológica, é a moral, a patrimonial. Exatamente. Essa violência patrimonial, né? Desde você ser controlada em casa com as finanças, não poder gastar dinheiro, ela também faz parte da violência doméstica, que as pessoas acham que a violência doméstica é só uma agressão e não necessariamente é isso, né? A violência moral, psicológica, patrimonial, física, todas fazem parte da violência doméstica. As provas que a Gabriela apresentou para a imprensa e na Delegacia da Mulher lá em São Paulo são suficientes, elas complicam bastante a situação do Anthony. Por exemplo, a gente tem imagens aí, o Eduardo está mostrando para a gente, dela com um dos dedos cortados, sangrando, esse dedo ela não recuperou mais o movimento, teria sido o arremesso de uma taça de vinho. Em outra imagem, ela aparece com um corte na cabeça. Estas imagens, estas provas, de fato, comprometem bastante o Anthony? Vai ter o direito dele de defesa, até porque as provas elas são isoladas, né? Apenas a vítima apresentou essas provas. Então ele vai ter que fazer uma defesa, caso ele não tenha cometido toda essa violência desde o início, de cada mensagem, de cada ato de agressão física que ela teve, ele vai ter que provar que ele não fez. Então ele também pode apresentar conversas de WhatsApp, ele também vai poder juntar as provas que ele tem. Hoje, porque o processo de violência doméstica, ele é um processo sigiloso, então nós também não temos acesso a tudo que consta no processo. Mas sim, num primeiro momento, as provas trazidas pela vítima são graves e sim, podem levar ele a uma condenação. Mas dizer que ele vai ser condenado, nós não temos total certeza, porque nós não sabemos as provas que ele vai apresentar. Mas sim, elas comprometem bastante ele. Para fechar a nossa conversa aqui, doutora Ana, ficou claro de que ninguém é imune, independente se seja um ídolo do esporte. A agressão é intolerável e a justiça vai punir, tem os meios para a punição.
Perfeito. A vítima da violência doméstica, ela deve procurar, sim, assim que ela se sentir amedrontada e ameaçada, ela deve procurar ou um profissional ou a autoridade policial para que dê todo esse suporte para ela. Hoje a Delegacia da Mulher, ela é multidisciplinar, então assim, nós temos assistente social, nós temos psicóloga, todos os profissionais que vão ajudar essa vítima a seguir em frente após essa denúncia, né? Então, e a investigação vai ser feita. Então, não deixe impune, busque ajuda, né? Porque o sofrimento inicial, ele pode virar, essas agressões iniciais, elas podem se tornar algo mais graves e até fatais. Então, não deixe impune, busque ajuda. E aquela máxima, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, hoje caiu por terra. É importante que as pessoas também incentivem ali a vítima a procurar ajuda. Claro, né? As pessoas, porque o crime de violência doméstica, ele é pessoal, né? Então, só a vítima pode buscar essa ajuda. Então, quem estiver de fora e sentir, né, que o seu vizinho, o seu amigo, o seu colega está sofrendo violência doméstica, incentive ele a buscar essa ajuda, porque a pessoa, muitas vezes, ela não sabe que ela tem esse direito à medida protetiva, que ela vai ter um aparato multidisciplinar dentro da delegacia, com psicólogo, assistente social. Então, o incentivo, né, da busca pela ajuda é primordial nesses casos. A equipe de direito do Antony, se entender que houve um excesso na exposição das provas, também pode pedir ali... Eventualmente pode. Se ele conseguir provar que aquela prova é falsa, sim, ele pode entrar com uma ação de indenização contra a ex dele. Mas sim, estamos falando, né, só com o que a gente vê na mídia. Não tive acesso ao processo, então não posso falar com veemência que tipo de prova que foi juntada nesse processo. Perfeito. Doutora Ana, muito obrigado pelo seu tempo aqui. É sempre Obrigada. Muito bom recebê-la aqui no Muay Thai Sport Show. E é isso, eventualmente a gente vai trazer aqui casos jurídicos no esporte, em razão de comportamentos desportivos de atletas, mas também quando esses chegam na esfera criminal. Uma agressão é crime, certo, doutora? Perfeito. Obrigado, viu, pelo seu tempo. Eu encerro essa edição do Muay Thai Sport Show daqui. Não volto para o estúdio, convidando vocês que nos assistem a refletirem sobre estes casos. Até que ponto é amor, é proteção? Quando uma mulher, de fato, coloca-se em risco? E o mais importante, como agir para romper esta redoma de violência? A gente encerra essa edição com um vídeo que provoca esta reflexão. E o mais importante, deixa claro para você, mulher, o que é violência. Quais são os tipos de violência, para que você busque sempre ajuda. Se ela é humilhada, difamada ou caluniada, a violência é moral. Violência psicológica é o soco na mesa, o grito que dá medo ou o uso de palavras que mexem com o emocional dela. E a violência física são os tapas, empurrões ou qualquer manifestação agressiva imposta contra o corpo da mulher. Fique atento aos sinais. Denuncie 180. Sempre rola aquele clássico. Ah, mas ela pediu, né? Mas ela traiu. A saia era curta demais também, né? Estava na rua, não vale nada. Ele tem esse jeito mesmo. É coisa de homem. Mas não acontece sempre não, é só de vez em quando. Porque ela provoca. Por quê? Chega. Chega de ser um homem que aceita violência contra a mulher. Chega de desculpa. Denuncie. O Muay Thai Sport Show. Apoio. Compre mais. O aliado do seu bolso.